Quando comecei meu turno naquela noite, tudo parecia normal. Sou Vanessa, enfermeira há mais de 10 anos, e já vi muita coisa em plantões noturnos. Mas nada me prepararia para o que estava prestes a acontecer. Por volta das 3 da manhã, fui chamada para atender um paciente na ala psiquiátrica. Diziam que ele estava descontrolado, gritando e agindo de forma extremamente violenta. Quando cheguei ao quarto, percebi que algo estava terrivelmente errado. Ele estava amarrado à cama, mas não era como qualquer outro paciente agitado que eu já tinha visto. Seus olhos estavam revirados, quase completamente brancos, e ele murmurava em uma língua que eu não conseguia entender, uma mistura grotesca de sussurros e gritos estridentes. A primeira coisa que me veio à mente foi que ele poderia estar sob efeito de alguma droga potente, mas quanto mais eu observava, mais essa ideia parecia improvável. O quarto estava gélido, apesar do sistema de aquecimento funcionar perfeitamente. Sentia uma presença pesada, como se o ar ao redor estivesse denso, difícil de respirar. Ele se contorcia de maneira antinatural, os ossos estalando a cada movimento brusco. O som era tão alto que parecia que seu corpo estava se partindo por dentro. E então ele parou de repente, como se algo tivesse desligado, e um silêncio sepulcral tomou conta do quarto. Aproximando-me com cautela, percebi que seus lábios se moviam novamente, mas desta vez em um ritmo mais lento, articulando uma única palavra repetidamente em Vanessa. Meu coração disparou. Ele sabia meu nome, mas como? Ninguém havia mencionado isso na sala. De repente, sua cabeça se virou em minha direção de forma abrupta, os olhos fixos em mim, agora completamente negros. Fiquei paralisada por um instante, incapaz de desviar o olhar. Ele começou a rir, uma risada baixa e rouca que ecoava pelo quarto, misturando-se com o som das máquinas de monitoramento. Aquele riso não era humano. Parecia vir de algo muito mais antigo e perverso. Você não pode me salvar, Vanessa, ele sussurrou, com uma voz rouca e arrastada, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo através dele. A sensação de pavor que tomou conta de mim era avassaladora. Tentei manter a compostura, lembrar-me de que era apenas um paciente, alguém que precisava de ajuda. Mas, no fundo, sabia que estava diante de algo que desafiava a lógica e a ciência. Ele começou a se debater novamente, com uma força sobre-humana, as correias da cama rangendo sob a pressão. Os gritos voltaram, mais altos e mais angustiantes, enquanto ele puxava as amarras como se fossem feitas de papel. Era como se algo dentro dele estivesse tentando escapar, algo sombrio e incontrolável. A porta atrás de mim se abriu com um estrondo, mas quando me virei, não havia ninguém ali. Apenas o eco de passos que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meus colegas de trabalho chegaram correndo, atraídos pelo barulho. Quando entraram, o paciente estava desacordado, como se nada tivesse acontecido. Eles me olharam com preocupação, mas não consegui explicar o que havia presenciado. Aquela presença ainda estava ali, rondando, observando. Mesmo agora, quando fecho os olhos, consigo ouvir aquela risada distorcida e sentir o ar gelado em torno de mim. Sei que aquilo não foi um delírio, e que a luta por aquela alma ainda está longe de acabar. Passei dias tentando entender o que havia acontecido, buscando respostas em livros, conversando com colegas, mas ninguém parecia ter uma explicação plausível. A imagem do paciente, seus olhos negros, a risada distorcida, tudo aquilo continuava me assombrando. Mesmo quando estava fora do hospital, sentia sua presença, como se ele estivesse me seguindo, observando cada movimento meu. No entanto, o que aconteceu na semana seguinte me fez perceber que o que eu temia era apenas o começo de um pesadelo muito maior. Durante uma das minhas folgas, fui ao mercado. Tentar retomar a normalidade parecia a única maneira de escapar do medo que havia se instalado em mim. Enquanto caminhava pelos corredores, comecei a ouvir sussurros. No início, pensei que era minha imaginação, mas conforme avançava, os sussurros se tornaram mais claros. Eles chamavam meu nome, repetidamente,
em uma voz baixa e arrastada, a mesma que havia ouvido no hospital. Olhei ao redor, mas as outras pessoas no mercado continuavam com suas compras, alheias ao que estava acontecendo. Meu coração acelerou, e o ar ao meu redor pareceu ficar pesado, dificultando minha respiração. De repente, as luzes começaram a piscar, criando sombras muito estranhas nas paredes que pareciam se mover por conta própria. A sensação de pavor tomou conta de mim novamente. Saí do mercado o mais rápido que pude, deixando para trás tudo que havia colocado no carrinho. Ao chegar em casa, me tranquei no quarto, tentando acalmar meus nervos, mas os sussurros não paravam. Eles vinham de todos os cantos, invadindo minha mente, me deixando à beira da loucura. Lembrei-me do paciente das palavras que ele havia dito naquela noite: "Você não pode me salvar, Vanessa." Senti que aquilo era um aviso, mas um aviso do quê? E por que eu? Não conseguia entender, mas uma coisa era certa: o que quer que estivesse me perseguindo, não era deste mundo. Na manhã seguinte, retornei ao hospital, determinada a enfrentar o que quer que fosse aquilo. Quando entrei no quarto do paciente, encontrei-o acordado, mas diferente. Ele estava quieto, os olhos normais, parecendo mais humano do que antes. Mas algo nele ainda me deixava desconfortável. Quando tentei conversar, ele não respondeu, apenas me olhou fixamente, como se estivesse vendo através de mim. O silêncio no quarto era quase ensurdecedor. Me aproximei para verificar seus sinais, e foi quando ele segurou meu braço com uma força que eu não esperava. "Você não pode fugir de mim, Vanessa," ele sussurrou novamente, mas desta vez, sua voz soava diferente, mais fraca, quase como se estivesse com medo. A mão dele estava gelada, como se não houvesse vida ali. Lutei para me soltar, e quando finalmente consegui, recuei alguns passos, ofegante. Antes que eu pudesse sair do quarto, ele começou a se debater novamente, como na noite anterior, gritando palavras incompreensíveis, a voz alterando entre grave e aguda, como se mais de uma pessoa estivesse ali. Mas dessa vez, os monitores ao redor começaram a falhar, as luzes piscavam de forma irregular, e o quarto parecia encolher ao meu redor. Saí correndo, sem olhar para trás, enquanto os gritos dele ecoavam pelos corredores do hospital. O que aconteceu depois foi um borrão. Fui colocado em licença obrigatória para descanso, mas a realidade é que ninguém acreditava na gravidade do que estava acontecendo. As coisas em casa pioraram. Os sussurros se transformaram em vozes, os pesadelos ficaram mais vívidos, e eu não conseguia dormir sem sentir que algo estava me observando. Não sei quanto tempo mais posso aguentar. Após semanas de tormento, minha esperança estava se evaporando. Eu já não sabia mais como enfrentar o terror que me cercava. Foi então que, em uma manhã fria e silenciosa, soube que um casal de missionários viria ao hospital. Eles eram conhecidos por visitarem pacientes, oferecendo orações e palavras de conforto. No fundo, não acreditava que isso faria qualquer diferença, mas algo dentro de mim, uma fagulha de desespero, me levou a procurar ajuda. Quando os missionários chegaram, uma calma inexplicável tomou conta do ambiente. Eram um casal de meia idade, com rostos serenos e olhares compassivos. Ao verem o estado em que eu estava, a mulher, que se chamava Gisele, me segurou pelas mãos e olhou fundo nos meus olhos. Senti uma presença maligna desde que entrei neste hospital, ela disse em um tom suave, mas firme. "Estamos aqui para ajudar, Vanessa. Não tenha medo." Suas palavras foram como um bálsamo, trazendo um alívio que eu não sentia há muito tempo. Levei o casal até o quarto do paciente, onde ele permanecia imóvel, mas com os olhos ainda cheios de aquela escuridão perturbadora. O homem, chamado Elias, começou a orar em voz baixa, enquanto Gisele se aproximava da cama, estendendo as mãos em direção ao paciente. O ar no quarto pareceu mudar imediatamente, ficando mais denso, quase palpável. A temperatura caiu drasticamente, e as luzes começaram a piscar, mas dessa vez eu não senti medo.
Havia uma força maior ali, algo que eu não conseguia entender completamente, mas que estava lutando contra a escuridão. Enquanto Elias continuava a oração, Gisele começou a falar diretamente ao paciente, sua voz firme e autoritária. Em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer espírito maligno deixe este corpo agora. O paciente, que até então estava inerte, começou a se contorcer violentamente, seus gritos preenchendo o quarto de forma estridente. Foi uma cena aterrorizante, mas Gisele e Elias permaneceram inabaláveis, intensificando suas orações. A cada palavra, os gritos ficavam mais altos, mais desesperados, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. O ar parecia vibrar com uma energia que eu jamais havia sentido antes. Então, de repente, tudo parou. O paciente, exausto, desabou na cama, sua respiração pesada, mas normal. O quarto estava silencioso, as luzes estabilizadas, e o frio que antes era sufocante, agora dava lugar a uma sensação de paz. Gisele se aproximou mais uma vez, tocando suavemente a testa do paciente. Está feito, ela sussurrou, com um sorriso suave. O paciente abriu os olhos lentamente, e pela primeira vez, viu um homem normal. A escuridão havia desaparecido, substituída por um olhar de alívio e gratidão. Elias e Gisele saíram do quarto sem alarde, como se tivessem feito algo comum, deixando para trás um silêncio que não era mais opressor, mas reconfortante. Não pude evitar as lágrimas que escorriam pelo meu rosto, lágrimas de alívio e gratidão. Aquele pesadelo finalmente havia terminado. O paciente estava livre, e a escuridão que me perseguia também havia sido dissipada. No fundo do meu coração, sabia que algo muito maior do que eu estava em jogo naquela batalha, mas também sabia que havia sido salva por uma força que eu jamais havia compreendido completamente. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir tranquilamente. Os sussurros cessaram, os pesadelos desapareceram, e uma paz profunda tomou conta de mim. A experiência me mudou para sempre, me fazendo perceber que há mais entre o céu e a terra do que podemos entender. O casal de missionários nunca mais voltou ao hospital, mas suas palavras e suas orações continuaram comigo, uma lembrança de que, mesmo nas trevas mais profundas, há luz e esperança.